Qual seria a sua reação diante de uma situação como essa? Silêncio comprado, verdade presa. Escreve aí nos comentários, pessoal. Como você reagiria numa situação como essa, independentemente do cargo que você ocupa ou situação que você passa financeira na vida? Eu tenho certeza que essa história vai tocar o seu coração. É uma história que é cheia de drama, cheia de ação, suspense. Então fica comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like lá e roda a vinheta. Eu posso comprar o silêncio de qualquer um, gritou o milionário, com o olhar arrogante e o peito cheio de soberba. Mas a faxineira, sem medo, encarou-o nos olhos e respondeu com calma. O meu não tem preço, e o seu orgulho vai te cobrar caro. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O salão luxuoso, antes cheio de risadas e ostentação, mergulhou num silêncio pesado. Ninguém ousava se mover. Ninguém acreditava no que acabara de ouvir. A mulher simples, que passava despercebida todos os dias, agora desafiava o homem mais temido e poderoso daquele lugar. Mas o que ela quis dizer com isso? O que estava prestes a acontecer? O milionário, acostumado a mandar e ser obedecido, sentiu algo que não conhecia, o peso da própria consciência. Fique até o fim, porque o que vem a seguir vai te surpreender. A resposta da faxineira carrega uma lição que pode virar sua chave de vida. Uma verdade que o dinheiro não compra e o destino cobra de quem o desafia. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nas próximas partes você vai descobrir o que realmente aconteceu depois dessa frase. E o que a vida fez com esse milionário. Cada like é uma força para continuar contando histórias que despertam e inspiram. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que nenhum dinheiro paga o preço da humildade perdida. Segura firme, porque no próximo capítulo, a verdade que a faxineira revelou vai virar o jogo de uma forma que ninguém esperava. O salão continuava em silêncio. O som dos talheres havia parado. O relógio marcava cada segundo como se o tempo tivesse medo de seguir adiante. O milionário, de terno impecável e olhar arrogante, ainda mantinha o punho cerrado sobre a mesa. Mas agora, pela primeira vez, não era ele quem dominava o ambiente. Era ela, a faxineira, a mulher simples, de voz calma e olhos que pareciam ver além das aparências. Havia transformado aquele lugar de luxo em um tribunal invisível. O olhar dela pesava mais que qualquer palavra. Ele tentou rir, mas a risada saiu fraca. Você sabe com quem está falando, disse, tentando recuperar o controle. Mas dentro dele, algo tremia. Era um medo que ele não conhecia. Um medo que não vinha de fora, vinha de dentro. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando. Aquela calma o incomodava. Ele, acostumado a gritos e obediência, não sabia o que fazer diante do silêncio de uma mulher simples. As pessoas em volta se entreolhavam. Nenhum dos funcionários ousava se mover. Os convidados fingiam olhar para os pratos, mas todos estavam atentos a cada palavra, a cada gesto, a cada respiração. Eu pago seu salário, sabia? Mas aí ele insistiu, batendo na mesa. E posso comprar o silêncio de qualquer um. Foi então que ela deu um passo à frente. O som do sapato dela ecoou no mármore branco, como se o chão inteiro tivesse se curvado. Ela ergueu o olhar e disse apenas: "O meu silêncio não tem preço, e o seu orgulho vai te cobrar caro." Um arrepio percorreu o corpo de todos. O milionário engoliu seco. Por um instante ele sentiu que as paredes o cercavam. Aquela frase, simples mas cortante, ficou ecoando na cabeça dele. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Tentou mudar de assunto, mas sua própria consciência não deixava. Parecia que cada canto daquela mansão estava repetindo a voz dela. Seu orgulho vai te cobrar caro. As horas seguintes foram pesadas. O jantar terminou sem aplausos. Os convidados foram saindo em silêncio, um a um, sem olhar para trás. O homem que costumava dominar qualquer ambiente ficou sozinho, cercado por taças vazias, pratos frios e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer voz. Lá fora, a faxineira caminhava devagar pelo jardim, sob a luz fraca da lua.
O vento mexia nos galhos e parecia sussurrar algo que só ela entendia. Ela parou por um momento, olhou para o céu e respirou fundo, como quem sabe que uma verdade precisa ser dita no tempo certo. Enquanto isso, o milionário subiu para o escritório. O rosto dele, que antes expressava poder, agora revelava dúvida. Abriu a gaveta, tirou uma garrafa de uísque caro e serviu-se com mãos trêmulas. Sentou-se na poltrona de couro, olhou para o próprio reflexo no vidro e murmurou. E o que ela quis dizer com isso? De repente as luzes piscaram. Um trovão distante ecoou. O vento soprou forte lá fora, fazendo as cortinas balançarem. O relógio antigo da parede marcou meia-noite, com um som grave e metálico. Foi quando ele ouviu uma voz, baixa, distante, mas nítida. Era a voz da faxineira repetindo em sua mente. Seu orgulho vai te cobrar caro. Ele se levantou bruscamente e olhou ao redor. Nada. Mas a sensação era real. O peito dele apertou. E por um instante ele sentiu que alguém o observava. Na manhã seguinte, acordou com os olhos inchados e a mente perturbada. Desceu as escadas e notou algo estranho. O colar dourado que sempre deixava sobre a mesa havia sumido. Mandou chamar todos os empregados. Todos negaram. Todos, menos ela. Ela não disse nada, apenas olhou para ele novamente, com o mesmo olhar calmo da noite anterior. O olhar de quem sabe algo que o dinheiro não pode pagar. Ele perdeu a paciência. Diga logo o que você sabe. O que está acontecendo aqui? Mas ela apenas sorriu e respondeu. O senhor vai entender. Quando o destino vier cobrar. E saiu, sem olhar para trás. Sem medo. Sem pressa. O milionário ficou ali, parado, com o coração disparado. Não sabia se era raiva, medo ou culpa. Mas sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. O destino, afinal, sempre cobra. E o preço que ele estava prestes a pagar não seria em dinheiro. O que a faxineira sabia? Qual era o segredo que ela escondia? E como o orgulho daquele homem iria transformá-lo para sempre? Se essa história te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte final vem aí. E o que a faxineira vai revelar vai calar até o mais poderoso dos corações. Cada inscrição é uma força para continuar trazendo histórias que despertam, tocam e transformam. Compartilhe com alguém que precisa lembrar. Humildade vale mais que qualquer fortuna. O sol nascia devagar, iluminando a mansão com uma luz fria e silenciosa. Os raios atravessavam os vitrais e refletiam nas paredes douradas. Mas aquela casa, antes símbolo de poder e riqueza, agora parecia vazia, sem alma. O bilionário, ainda de terno amassado da noite anterior, caminhava de um lado para o outro. Não dormira. A voz da faxineira ainda ecoava em sua mente como uma sentença. O meu silêncio não tem preço. E o seu orgulho vai te cobrar caro. Ele tentava trabalhar, mas não conseguia. Cada papel sobre a mesa, cada contrato milionário e cada fotografia dos seus negócios parecia zombar dele. O celular tocava, mas ele ignorava. Os amigos, os sócios, todos queriam falar com ele, mas naquele momento ele só queria entender o que aquela mulher quis dizer. Cobrar caro! Repetia em voz baixa. O que isso quer dizer? Enquanto ele se perdia em pensamentos, do lado de fora, a faxineira chegava cedo, como sempre. Andava com passos calmos, firmes, com o rosto sereno, como quem carrega dentro de si uma verdade que não precisa ser dita às pressas. Os outros empregados cochichavam, olhavam com medo. Alguns até pediram para ela ir embora, temendo que o patrão fizesse algo. Mas ela não parecia preocupada. No fundo, ela sabia. O que estava prestes a acontecer não seria obra dela, seria obra do destino. O milionário a viu de longe, limpando o mesmo corredor onde, na noite anterior, o silêncio havia pesado como uma sentença. Ele se aproximou devagar. Você, disse hesitando. Lactum, o que quis dizer com aquilo? Ela parou, virou-se devagar, encarou-o novamente com aquele olhar firme e tranquilo e apenas respondeu. O senhor ainda não está pronto para ouvir. Essas palavras o atingiram mais fundo do que qualquer insulto. Ele sentiu o peito apertar, o sangue ferver.
Como ousa falar assim comigo? Gritou. Eu te dei emprego, te dei um salário, e é assim que me agradece? Ela não respondeu. Pegou o balde, continuou a limpar o chão em silêncio, como se as palavras dele não tivessem poder algum. O silêncio dela o destruía. Cada segundo sem resposta era como um espelho que mostrava a ele tudo o que tinha se tornado. Um homem preso na própria arrogância. Ele saiu dali furioso. Entrou no carro. Acelerou pelas ruas da cidade, tentando se livrar daquilo que o consumia por dentro. Mas quanto mais tentava fugir, mais a voz dela voltava, como se estivesse dentro da sua cabeça. Seu orgulho vai te cobrar caro. Naquela noite, a chuva caiu forte. O milionário chegou em casa encharcado. Jogou o paletó no chão e se olhou no espelho do hall. Os olhos estavam fundos, o rosto cansado, as mãos tremendo. Pela primeira vez, ele se viu velho, vazio, rico, mas miserável por dentro. Ouviu passos lentos no corredor. Era ela novamente. A faxineira, segurando um pano de chão e um balde, passando por ele como se o tempo não tivesse pressa. Ele virou-se bruscamente. Por que está sempre calma? Por que não me responde? Perguntou quase implorando. Ela olhou para ele e respondeu baixinho. Porque o Senhor vai entender quando o silêncio gritar mais alto que o dinheiro. Essas palavras foram a última coisa que ele ouviu antes das luzes piscarem e o som de um vidro se quebrar ao longe. Assustado, ele correu até a sala de troféus, o lugar onde guardava suas conquistas, prêmios e lembranças de negócios bilionários. Mas algo estava diferente. Um dos troféus, o mais importante, aquele que simbolizava sua vitória sobre uma empresa rival, estava quebrado no chão. Ao lado, havia apenas um pedaço de papel. Sem nome, sem assinatura. Só uma frase escrita à mão com letras firmes. Nem tudo que se conquista é vitória. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Olhou ao redor, mas a faxineira já não estava mais ali. Saiu apressado, gritando o nome dela pelos corredores, mas ninguém respondeu. Os empregados disseram que ela havia saído mais cedo, sem dizer nada. O milionário passou o resto da noite andando pela casa, inquieto, ouvindo o eco da própria solidão. Os relógios batiam lentos, o vento fazia as cortinas balançarem, e cada estalo no teto parecia uma lembrança tentando escapar. Ele se sentou na escada e cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez em anos, chorou. Não sabia se de raiva, de medo ou de arrependimento. Mas sabia que algo havia mudado para sempre. Aquela mulher simples e silenciosa havia aberto uma ferida dentro dele que nem o tempo, nem o dinheiro conseguiriam curar. E é aí, nesse ponto, que o destino começa a agir. Porque quando o orgulho é ferido, o universo encontra sua própria maneira de ensinar. E o preço da arrogância, às vezes, é pago em silêncio. Se essa história te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai arrepiar. A próxima parte vai revelar o momento em que o milionário começa a descobrir o verdadeiro significado das palavras da faxineira. Em cada inscrição é uma força para continuar trazendo histórias que transformam, emocionam e fazem refletir. Compartilhe com alguém que precisa lembrar. O silêncio da verdade é mais forte que o grito do orgulho. A chuva daquela noite parecia diferente. Não era uma chuva comum, era pesada, densa, como se o céu chorasse algo que o próprio milionário não conseguia entender. O trovão ecoava pelas colunas da mansão e o som das gotas batendo nas janelas parecia repetir, em ritmo constante, aquelas palavras que ele não conseguia esquecer. O meu silêncio não tem preço. E o seu orgulho vai te cobrar caro. Desde aquela noite, o milionário não era mais o mesmo. Os dias seguintes vieram carregados de presságios estranhos. Os negócios começaram a dar errado. Contratos foram rompidos sem explicação. E amigos, aqueles que antes viviam à sua volta, começaram a desaparecer um por um. Mas o que mais o atormentava não eram as perdas, era o silêncio. O mesmo silêncio que ele impôs durante anos a todos que considerava inferiores. Agora, o destino o obrigava a escutar e a pagar. Ele tentava se convencer de que era coincidência, mas lá no fundo sabia, aquilo era o preço do orgulho. E foi numa tarde cinzenta, quando a mansão estava vazia, que ele recebeu um envelope, sem remetente.
sem nada escrito. Apenas o selo da empresa onde tudo começou. A mesma onde, muitos anos atrás, ele humilhou dezenas de pessoas para chegar ao topo. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão. A letra era simples, mas firme. E ao ler a primeira linha, ele sentiu um arrepio profundo. Senhor Carlos, a vida dá voltas. Às vezes o topo é o melhor lugar para cair. Eu não estou escrevendo para cobrar nada, mas para te lembrar do que você esqueceu, respeito. Há muitos anos, o senhor mandou embora um homem injustamente, um funcionário simples que cometeu o erro de pedir um aumento para cuidar da filha doente. Aquele homem era meu marido, e ele morreu acreditando que era inútil. Mas antes de partir, me fez prometer que um dia eu mostraria ao senhor o valor da palavra que ele mais amava, dignidade. Por isso, quando o senhor gritou comigo naquela noite, eu não vi um milionário. Vi um homem perdido. E eu disse, o meu silêncio não tem preço. E o seu orgulho vai te cobrar caro, porque o senhor não percebeu que a riqueza sem alma é só uma prisão dourada. As mãos dele tremiam. As lágrimas contidas por tantos anos começaram a cair. Cada palavra daquela carta era um espelho quebrando diante dele. Ele caiu de joelhos no chão, apertando a carta contra o peito, chorando como uma criança. O trovão lá fora parecia responder aos gritos que ele nunca teve coragem de dar. Eu não sabia, murmurou. Eu não sabia que era ela. Mas era tarde. A vida já tinha cobrado o que ele devia. E o preço não estava nos negócios perdidos. Estava na alma. Na manhã seguinte, ele pediu para chamarem todos os empregados. Reuniu-os no salão principal. Estava com o rosto cansado, mas o olhar diferente. Mais leve, mais humano. Eu quero pedir perdão, disse com voz embargada. Durante anos, eu acreditei que poder era gritar, humilhar, dominar. Mas o verdadeiro poder é olhar alguém nos olhos e reconhecer que você errou. As pessoas se entreolharam confusas. E foi então que ela apareceu. A faxineira entrou devagar, segurando o balde, como fazia todos os dias. Mas agora não havia medo nem ressentimento. Somente paz. Ele caminhou até ela, parou na frente e disse, eu li a carta e eu não sei como te pedir perdão. Ela o olhou com serenidade e respondeu, o senhor já pediu. O resto, quem perdoa é o tempo. Ele ficou em silêncio por um instante e então perguntou, por que não me contou antes? Por que esperou tanto? Ela respirou fundo e respondeu com a voz suave, mas firme, porque o senhor não teria ouvido. E às vezes é preciso perder tudo para escutar o que o dinheiro sempre abafou. O salão inteiro ficou em silêncio. O som da chuva cessou e pela janela um raio de sol atravessou as cortinas, iluminando os dois. Parecia um sinal, um recomeço. O milionário se ajoelhou diante dela. As lágrimas caíam no chão de mármore, misturando-se à água do balde. Eu nunca mais serei o mesmo, disse ele. E se um dia eu tiver uma segunda chance, vou usá-la para levantar quem eu derrubei. E faxineira apenas assentiu e colocou a mão sobre o ombro dele. Então o senhor já começou a pagar a dívida. Porque o verdadeiro arrependimento não fala, ele age. E naquele momento algo mudou. A mansão, que por anos carregara o peso do orgulho, pareceu respirar aliviada. O silêncio que antes era castigo, agora era paz. Ele se levantou, olhou ao redor e, pela primeira vez, percebeu que não precisava de ouro, nem de aplausos. Precisava apenas de perdão. Nos dias seguintes, ele começou a mudar tudo. Ajudou os antigos funcionários. Criou um fundo para famílias de trabalhadores e, discretamente, todos os meses, deixava uma quantia anônima para a faxineira. Nunca mais gritou com ninguém. Nunca mais precisou comprar silêncio. Porque finalmente ele aprendeu a escutar. E assim termina essa história. A história de um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Até o dia em que uma mulher simples lhe mostrou o valor de uma palavra que vale mais que qualquer fortuna, respeito. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente traz histórias que curam, despertam e fazem refletir. Cada inscrição é uma força para continuar contando mensagens que alimentam a alma e mostram que o verdadeiro poder é a humildade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes
Uma verdade dita com calma é capaz de quebrar o orgulho mais alto e reconstruir o coração mais frio. Inscreva-se agora e continue com a gente. Até a próxima história.